Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Juliana Becker. Vou mediar o próximo painel, com o título Caminhos e Desafios para a COP30. Primeiro, eu queria agradecer a CEBIC, né, pelo convite para participar desse painel, para mediar. Um assunto muito importante, né, para esse ano, principalmente para o Brasil. Eu sou arquiteta, coordenadora de projetos no Instituto Amazônia Mais 21. Nós somos uma organização da CNI, trabalhando com a região da Amazônia, os 9 estados da Amazônia Legal. E também acabamos de iniciar um projeto bem interessante em Belém, né, que pretendemos apresentar algo já para a COP30. Só para resumir um pouquinho, é um projeto financiado pela Caixa para desenvolver um sistema construtivo de habitação social bem diferenciado, focado na sustentabilidade, em materiais alternativos e industrialização, como estava sendo bem falado no último painel. Então, para apresentar aqui os participantes, eu tenho o Douglas, que é o gerente de Relações Institucionais da Saint-Gobain, Felipe Guimarães, Head of Corporates da Cubo Itaú, e a Patrícia Lombardi, líder para o segmento de Buildings na América do Sul, da Schneider. Muito prazer, gente, e bem-vindos ao painel. Bem, vou começar, então, com Schneider. Com você, Patrícia. Você poderia nos contar um pouco mais sobre as principais expectativas pré-COP sob o contexto da construção civil? Boa tarde a todos. Agradeço pelo convite, é uma satisfação estar aqui. O que a Schneider está esperando muito é aproveitar essa oportunidade para ação, para mostrar, como já estavam, na última palestra eu estava aqui, foi muito interessante, porque vem bem de encontro o que a gente gostaria de falar. Mostrar casos reais, mostrar o quanto a gente é potente nessa área aqui no Brasil, como a gente tem potencial, né? E a Schneider está bem de encontro a isso, porque foi também eleita a empresa mais sustentável do mundo no último ano, por um órgão reconhecido mundialmente. E a gente trabalha muito forte, né, nesses casos aqui no Brasil. E é isso que a gente quer apresentar, que é possível se ter edifícios sustentáveis. E por isso não precisa ficar mais caro, como o próprio Felipe falou aqui também trouxeram inúmeros casos aqui, e que com retorno do investimento, né, a pensar a longo prazo. Quando a gente pensa num edifício, 30% das emissões estão na parte de construção e 70% está na parte do ciclo de vida, na parte da eficiência. Por isso que tem que construir um edifício já pensando em todo o ciclo de vida dele, pensando na eficiência dele, pensando no conforto, na resiliência também, que a gente tem falado tanto. Quando a gente fala na parte de ciclo de vida, na parte de uso do edifício, a gente tem muitas ferramentas que ajudam essa eficiência. E aí passa pela digitalização, tecnologia. A tecnologia está aí, como eu já falei, está disponível, tem um preço competitivo que pode trazer o retorno do investimento. E é isso que a gente trabalha muito em parcerias, como aqui com vocês, em parceria com o GBC, em outras parcerias também, para mostrar para o mercado que você tem que tirar as vantagens de uma boa ferramenta digital, que você pode colocar no edifício, que assim ganha todo mundo, ganha o planeta e tem o retorno do investimento de quem está trazendo isso, de quem está investindo. A gente tem essas ferramentas, tem no Brasil. Eu tenho casos aqui, quando a gente faz as nossas apresentações institucionais, acaba trazendo muitos casos de fora, mas a gente tem casos no Brasil. Eu tenho um edifício, uma rede de edifícios públicos do Ministério do Distrito Federal, o Ministério do... Não é Ministério, é Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Eles tinham, foi até um caso que a gente apresentou no último Green Building. Eles têm 12 prédios,
Só que cada desse prédio era de uma tecnologia diferente, de vários sistemas de ar-condicionado. A gente fala muito no ar-condicionado porque é um fator muito importante para o conforto das pessoas, para a saúde das pessoas dentro do edifício, para a performance, e, ao mesmo tempo, é um grande vilão no consumo de energia e na emissão de carbono, porque você consome mais energia, emite mais carbono. E esses edifícios, cada um tinha um sistema de ar-condicionado diferente, até tinham tecnologias, mas as pessoas não estavam sabendo tirar o proveito dessas tecnologias, e eles começaram uma onda de retrofits. E, à medida que eles iam retrofitando cada edifício, eles iam obtendo savings para poder investir no outro edifício. E, com isso, em 3, 4 anos, dos 12 edifícios que eles têm, eles já fizeram a reforma, a modernização em 9. Então, o caminho para chegar nos 12. E tudo isso tirando eficiência, ganhando eficiência, economia de energia e preocupação com o conforto das pessoas dentro dos edifícios também. Eles colocaram sensores. Aí entra a tecnologia de novo, sensores que conseguem ver se uma pessoa está ou não dentro do ambiente, você pode regular o ar-condicionado dentro desse ambiente. Sensores também para ver a qualidade do ar dentro desse ambiente, também que isso é importante na sustentabilidade do edifício. Né? Se a pessoa, vocês sabem que se tem muito CO2 dentro de um ambiente, você fica com o ar pesado e a performance da pessoa lá dentro não é a mesma. Então, eles colocaram esses sensores e fizeram um investimento em ferramentas digitais e, mesmo com isso, teve o retorno do que tinham pago e foram investindo cada vez mais. Então, é isso que a gente quer trazer. Na parte da construção, a gente investe também em tecnologias, em materiais, hardware e software, principalmente hardware, que são compostos de materiais que emitem o menos possível, em alguns casos não emitem, que tem a circularidade de voltar para dentro da cadeia. A gente tem também, quando eu falo um pouco mais técnico de painéis elétricos, que se tem a necessidade de colocar, se tinha pelo menos a necessidade de se colocar um gás que é muito poluente, o SF6, que ia dentro dos equipamentos nossos, e a Schneider foi a primeira a desenvolver esses equipamentos, esses painéis elétricos sem esse gás, que a gente já está implementando agora, está trazendo o primeiro edifício no Brasil, que vai ser mais um edifício do Hospital Albert Einstein, que está construindo ali no Parque Global. Já vai ser o primeiro edifício com esses componentes elétricos sem SF6. Então, já conta bastante na parte de descarbonização. Então, nós estamos trabalhando constantemente dentro disso, ajudando os nossos clientes a fazer a estratégia, a trazer a digitalização e, com isso, ir nesse caminho da descarbonização. Muito obrigada, Patrícia. E só um comentário, lembrando a sua primeira fala, né, que 30% da pegada ambiental, né, dos edifícios está 30% nos materiais e 70% está na fase de uso, né? Mas lembrando que justamente essa escolha da fase de construção, ela impacta diretamente nessa fase. Exatamente. Nessa fase de uso. Então, muito a fase projetual, a fase de escolhas do arquiteto, do projetista, do engenheiro, né? Usar sistemas eficientes é importantíssimo, né? E empregar tecnologia, né? Também temos ferramentas disponíveis no mercado, né, que você pode fazer simulações, gêmea digital, isso tudo, para ver qual que é a melhor forma de se construir, qual que é a melhor forma de se colocar uma saída de ar-condicionado. Né? Então, tudo isso vai levar à eficiência no ciclo de vida. Na análise de ciclo de vida completa, com certeza. Agora, uma pergunta para o Felipe. Dentro dessas expectativas pré-COP, desses temas que a Patrícia trouxe, você acha possível a coexistência entre o desenvolvimento da construção e a mitigação das mudanças climáticas? Perfeito, muito obrigado. Nota alta, né? Primeiro, eu queria agradecer o convite do CEBIC, de todo o time da Saint-Gobain. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, dividindo a mesa com todos vocês, com o Schneider também.
E ela não só é possível, como ela é necessária, essa coexistência. Quando a gente está falando do setor da construção, todos nós aqui sabemos, é um setor intensivo em emissões de carbono, mas também é um setor com oportunidades. Oportunidade de elevar o nosso formato de construção e oportunidade de construção não só de habitações, mas também de todo o pilar dessa cadeia construtiva que vai desde a extração do material e etc., até a implantação nos imóveis ou em diferentes tipos de empreendimento, com essa consciência de que temos a responsabilidade de ser o caminho para a transição. Então, tem diferentes aspectos aqui, eu acho que vão desde descarbonização de cadeia, eficiência energética, o olhar de construções alinhadas ao ambiente do qual está situada aquela habitação, desde sistemas de iluminação solar, ventilação cruzada e assim por diante, mas também pensarmos em como que aquele ambiente, aquela construção em si, está fazendo parte do meio do qual ela está habitando, né, digamos assim. Quando a gente pensa em COP, vai ser uma conversa muito importante falar de habitação, falar de construção sustentável, por conta até da região da qual a COP está sendo situada. É uma região de alta densidade urbana naquele momento, não, naquela região específica. Tem uma alta densidade de floresta também, mas a cidade é bastante populosa e é uma cidade com desafios estruturantes importantes aqui, desde desafios de saneamento até desafios de diferentes tipos de infraestrutura. Então, não teria palco melhor para a gente discutir a importância e relevância da construção civil nessa transição climática do que Belém. E aí a gente tem diferentes tipos de apostas aqui, muito um olhar da inovação, e aí puxando sardinha para o nosso trabalho no Cubo Itaú, de inovação, de atrelar as startups a essa oportunidade de transformação. Nós temos um hub de Constru Living dentro do nosso ambiente, que discute sequencialmente em diferentes eventos e oportunidades como que as novas tecnologias podem colaborar para esse processo de transição e de um melhor posicionamento do setor da construção quando a gente fala de mudanças climáticas. E aí, eu acho que, fazendo coro aqui, desde o olhar de implantação de novas tecnologias, mas também o olhar de responsabilização pelo que a gente já possui hoje. Então, um olhar de traqueamento de toda a cadeia, um olhar de busca de novos parceiros que tenham soluções mais modernas e ágeis para que a gente possa fazer todo o processo de transformação. O olhar de descarbonização não é simplório, nem pode ser, porque envolve diferentes fatores, diferentes indústrias, e não dá para se trabalhar sozinho. Não vai ser a Schneider sozinha, não vai ser a Saint-Gobain sozinha, não vai ser qualquer uma das nossas companhias sozinha que vai conseguir fazer essa transformação. É importante um trabalho aqui em cadeia, um trabalho de comunidade, na maioria das vezes, para que todos juntos possamos explorar os caminhos para enfrentar todos esses desafios. Quando a gente está discutindo no nosso dia a dia dentro do Cubo com as startups, também é importante, o Douglas acompanha bem esse trabalho, a gente não fala de uma única startup como bala de prata que resolve todos os problemas. É importante que a gente tenha uma visão de associação, como se fosse um Lego mesmo, para que a gente consiga ter um ambiente favorável para essa coabitação. Então, o futuro da construção civil, sem dúvida nenhuma, é um futuro diferente do que a gente viveu no passado, mas também um futuro mais moderno, um futuro mais equilibrado com o que a gente espera de oportunidades, mas também um futuro mais alinhado às demandas climáticas que a gente vem a viver por conta do cenário que temos até hoje, e tudo isso se correlacionando ali com um ambiente mais favorável para nós, num sentido de melhores habitações, no sentido de melhor convivência. A gente tem discutido bastante, e há pouco tempo, num painel anterior, estavam sendo discutidas questões de inteligência artificial e o quanto que elas nos afasta das outras pessoas e do nosso dia a dia, porque você acaba se limitando ali a um olhar de eu vou conversar com a inteligência artificial e isso te exclui das pessoas. Eu acho que não tem lugar melhor para se falar de uma boa conversa e de aproximação humana do que uma boa habitação, com conforto de diferentes formas, né?
um conforto ambiental em si. E todo esse olhar de oportunidade, com um melhor uso de inovações que vão desde aí, falando de construção especificamente, de uma metrificação via IoT, de BIM e todas as outras tecnologias que já existem, que permitam essa associação às novas construções, de forma que elas sejam mais resilientes e voltadas para serem ambientes mais de solução e não de impacto, eu acho que a gente tem, sim, uma coexistência positiva de todas as formas para esse futuro breve. Muito bom. Obrigada, Felipe. Eu só queria fazer mais um comentário, né, trazendo a realidade da COP, né, da cidade na qual ela vai ser sediada, a cidade de Belém, né, a capital da Amazônia, nosso bioma com maior diversidade, né, maior biodiversidade, maior riqueza natural do Brasil e do mundo, né? E também é uma das maiores cidades com índice de irregularidade, né, com índice de pobreza. Então, isso é um tema que a gente precisa também trazer, né, para a construção civil e como que a construção vai tratar esses temas, né? A gente está justamente no nosso projeto do Instituto Amazônia trabalhando formas de responder com sistemas construtivos sustentáveis para habitação social, né, para o pessoal que está sobre palafitas, o pessoal que está não tem nem esgoto, né, não tem nem coleta que dirá tratamento de esgoto. Então, assim, só para levantar também esse tema social que é muito, né, a Amazônia tem os piores índices de saneamento do Brasil, né, e enfim, acho que é um tema também a ser tocado, né, que a gente quando que a tecnologia, né, a tecnologia ajuda, né, mas a gente precisa também sair resolver a base primeiro, né, e resolver com um sistema, com a questão urbanística também, né, a questão urbanística não só arquitetônica e de materiais e eficiência energética, etc. É realmente muito complexo, né. Só mais um comentário. Então, agora para você, Douglas. Como a Saint-Gobain, como a indústria de materiais, pode contribuir, então, com essa agenda? Bom, vamos lá, Juliana. Primeiro, quero agradecer a todo o time do CEBIC também pelo convite, por estar participando desse painel aqui com experts aí, conhecedores do tema. Bom, a Saint-Gobain, como indústria de materiais, ela pode contribuir de diversas formas e com diversos temas que estão integrados aí à agenda da COP30. Mas acho que antes de comentar sobre quais são os pontos de nossa contribuição, é legal entender um pouquinho do contexto da Saint-Gobain. Hoje nós somos uma empresa multinacional francesa, estamos aqui comemorando 360 anos de existência, já estamos presentes no Brasil há mais de 90 anos, e o nosso impacto ele é forte não só pela presença das nossas unidades, os países onde atuamos, mas também da porta para dentro, junto com os nossos colaboradores, já que somos mais de 160 mil colaboradores da Saint-Gobain, não só disseminando, mas também incorporando muito do conceito intrínseco à organização, que temos aqui como premissa, de fato, de fazermos o mundo um lugar melhor. E como que nós fazemos isso? Acho que o primeiro ponto é, como indústria de materiais de construção, pensar na forma como os nossos produtos impactam na vida das pessoas, desde a fase de produção até o final de vida. Então, pensando na fase de produção, é muito importante nós pensarmos na utilização dos recursos naturais, muitas vezes a extração de matérias-primas virgens. Então, nós temos metas super agressivas, para que a gente consiga trabalhar cada vez mais a circularidade, ter um olhar atento ao resíduo não como lixo, mas sim como um potencial de reaproveitamento e reintegração desse material dentro das nossas unidades industriais. E para isso nós temos buscado cada vez mais parcerias, colaborações, para que a gente consiga desenvolver toda essa cadeia de circularidade no entorno das unidades onde nós atuamos e principalmente junto a clientes e parceiros, fazendo com que os nossos produtos, depois da utilização, de fato retornem para que sejam reincorporados. Outro ponto importante, pensando ainda na forma como nós produzimos, é a mudança da matriz energética, migrando e também trazendo outras alternativas, como biomassa, onde já temos iniciativas bastante interessantes, como, por exemplo, reutilização de caroço de açaí na região de Belém,
Essa é uma das principais fontes de energia da nossa unidade que fica em Benevides, de produção de argamassas, né? Já temos algumas unidades também atuando com biometano, como é o caso da unidade de vidros que nós temos aqui em São José dos Campos, São Paulo. Mas não só essas, uma série de outras divisões e negócios que já têm incorporado essa mudança de matriz energética em seus negócios. Além, obviamente, quando nós falamos de energia elétrica, né, já temos hoje em toda a nossa matriz mais de 80% das plantas e unidades industriais atuando com energia limpa. Então, pensando na parte industrial, acho que essa é uma das grandes contribuições, mas pensando também no entorno. Poxa, então nós precisamos capacitar as pessoas, essa é a nossa responsabilidade. Então, para isso também, o fomento de academias, para que a gente consiga levar formação, educação e estimular a entrada dessas pessoas para o mercado da construção civil e também fomentando o empreendedorismo por meio de startups e programas de aceleração. Bom, além disso, precisamos pensar também a forma como nós desenhamos esses produtos, uma vez que ela vai fazer parte do dia a dia das pessoas. Então, esses produtos precisam não só levar, obviamente, qualidade como requisito principal, mas principalmente levar saúde, conforto e bem-estar para aquela aplicação, né? Então, por isso, a apresentação anterior aqui com o João Casari, no painel discutido com o GBC e Sinduscom, falamos muito sobre processos de industrialização. Acreditamos que, para que a gente consiga atingir a neutralização, precisamos de formas mais eficientes, processos mais inteligentes na metodologia construtiva. Não só para reduzir o desperdício gerado nos canteiros, mas também fazer com que essa edificação leve muito mais eficiência energética, conforto térmico, conforto acústico, para que a gente tenha lá menor utilização e consumo do ar-condicionado dentro do edifício, para que você consiga ter o melhor aproveitamento daquela edificação e que, de fato, você consiga levar conforto e bem-estar para o usuário final. Então, sustentabilidade significa, sim, conforto e bem-estar, no fim das contas, onde nós vamos melhorar o impacto na vida das pessoas. E, por fim, também pensando no pós-uso, uma vez que essa construção vai passar ao longo da sua vida útil por diversas fases. A família muda, o nosso dia a dia muda, né? Precisamos construir, precisamos demolir muitas vezes, e o que fazemos com todo esse resíduo? Então, hoje, grande parte da nossa linha de produtos, pensando em novas embalagens, as embalagens elas já possuem, em sua grande parte, né, 75% do que nós colocamos no mercado já são de embalagens recicláveis. Então, elas permitem a reutilização ali por diversos ciclos, né? Além do ciclo de vida do produto, é claro, como eu comentei, fomentando cada vez mais a circularidade, né? Então, acho que, em grandes linhas, acreditamos sim que a industrialização é um ponto forte para que a gente faça essa virada de chave. A capacitação e a formação de pessoas é um ponto essencial para que essa migração aconteça, e temos também um forte aspecto cultural que nós precisamos evoluir, desenvolver e levar informação para quem está na ponta. Acredito que seja isso. Obrigada, Douglas. E a industrialização ela também contribui para o alcance de escala, né? Nós somos bilhões e bilhões de pessoas nesse planeta e a gente não vai conseguir diminuir emissões, descarbonizar, se a gente não tiver estratégias de escala, e a industrialização é uma das grandes estratégias, né? Eu fiquei bem impressionada quando eu conheci o Centro de Pesquisa da Saint-Gobain. Isso, Centro de Pesquisa e Inovação. Que fica em Capivari, São Paulo. Capivari, eu recomendo todos a ir lá visitar, muito interessante o trabalho de pesquisa e desenvolvimento de vocês, inovação, fiquei bem impressionada que vocês têm lá, né, para a gente visitar, os diversos tipos de materiais, achei muito interessante. Obrigada. Obrigado. Agora, para você, Felipe. Resiliência e adaptação serão pautas discutidas durante o evento, durante a COP30. Quais são as oportunidades para o setor, em sua opinião, dentro dessa agenda? Perfeito, Juliana. Acho que temos diferentes oportunidades em diferentes cenários. Se a gente pensa especificamente durante o evento da COP, até a infraestrutura pensada para o evento vai ser algo marcante. A gente está falando de uma região com
altos índices pluviométricos, não vai ser o caso da época do ano, mas, enfim, tem bastante impacto, sim. Um calorão. Todo mundo que já foi para o norte do país sabe que descer de um avião nessa região é impactante, principalmente para quem é daqui de São Paulo ou da região sul e sudeste, porque é bastante úmida a região, até por conta do volume de rios e assim por diante. Então, o próprio espaço da COP, acho que vai ser bastante impactante para quem está lá naquele momento. Eu tive a oportunidade e uma honra também de participar das 2 últimas COPs, em ambientes completamente diferentes do que a gente tem aqui para Belém. A COP de Dubai tinha uma infraestrutura surreal, com pavilhões e pavilhões, como se fosse aqui o São Paulo Expo, 4 vezes o tamanho disso daqui, e com tetos que abriam e fechavam do lado externo aos ambientes, para que, de acordo com a mudança do dia, o teto abria e fechava, tinha umidificadores, aqueles... Desculpem os termos técnicos, não sou do setor da construção, mas aqueles umidificadores de ar que permitiam ali uma qualidade de respiro mesmo, dado que estávamos no meio de um deserto. Então, você via que o ambiente era projetado para isso, desde essas questões mais ambientais até as questões de drenagem, o solo todo preparado para isso, não eram nada... aquele concreto, mas sim as pedras entremeadas que permitiam a absorção de água e assim por diante. Quando você muda para o segundo cenário, Baku, ano passado, a COP foi dentro de um ambiente mais restrito e controlado, que era um estádio de futebol, mas com uma infraestrutura também impecável na cidade. Desculpa. Mais fechado, era um galpão construído e assim por diante, mas a cidade em si, obviamente, com seus desafios também, tá? Você via muitas regiões muradas pela cidade, onde ficam os bairros mais pobres e assim por diante, mas aquele preparo daquela região específica de Oriente Médio muito bem organizado e que você acaba não vendo o impacto na região. E aí você volta para o nosso cenário futuro, né, de Belém. Só da gente receber essas comitivas já vai ser bastante impactante. Você sair do aeroporto... A COP vai estar muito próxima ao aeroporto, mas, de qualquer forma, as pessoas vão ter que transacionar naquela região. Então, eu acho que o primeiro impacto, desafio e oportunidade vai ser o ambiente em si, da COP. Trazendo para o setor, eu acho que é o momento ideal para que, nesse cenário que eu contei, dessa história, principalmente para grandes comitivas que participaram das últimas 2 COPs, chegarem em Belém e verem o tamanho da oportunidade que a gente tem e o quanto que as companhias que atuam aqui no país estão fazendo para mudar esse cenário. Então, isso vai desde soluções que possam ser expostas em relação à resiliência climática, habitações que tenham ali condições de prevenir, acaba sendo outro cenário, mas, enfim, habitações que possam ser resilientes a possíveis enchentes, por exemplo, a ondas de calor e assim por diante. Isso está tudo associado ao que o Douglas estava comentando como adaptações de materiais. Então, as grandes companhias contarem isso como cases, levarem seus cases para esse ambiente, onde autoridades e também outros países possam enxergar que o Brasil tem uma oportunidade de ser líder nessa iniciativa e que essas companhias estão aqui dentro do nosso país, mostrando que aqui dentro nós temos potenciais adaptativos importantes para serem replicados ao redor do mundo, isso é bastante impactante. Douglas trouxe o exemplo do uso de caroço de açaí para dentro do processo produtivo, né, de materiais. Isso, caroço de açaí, obviamente, que é muito regional, mas é um baita de um case. O que a gente não tem para contar em outros países que poderiam ser utilizados para diminuir as emissões do setor construtivo em outras regiões? Então, enfim, eu acho que é o momento da gente utilizar o que é de mais desafiador, que é a localização, o ambiente que a gente está construindo a COP, para sentarmos juntos e contar que nós, como grandes empresas, nós, como país, temos ali a oportunidade de trazer inovação para o restante do mundo e que eles podem nos utilizar também de benchmark, que eu acho que é um aspecto importante. Está todo mundo apontando o dedo e dizendo que vai ser um desafio, que a COP vai ser muito complicada, que não tem quartos e assim por diante. Não é mentira, mas como que a gente faz desse limão uma limonada, como bons brasileiros que somos? Precisava fazer uns bons
retrofits, renovar aqueles casarões ali que estão parados no centro de Belém, porque, olha, a área construída existe, só precisa qualificá-las. É um grande retrofit da cidade como um todo. Na cidade como um todo, com E certeza. deixar um legado. Eu acho que tem essa oportunidade de deixar um legado para a região. Agora já está talvez um pouco tarde, mas se fôssemos nós a decidir, seria ótimo. Eu espero que as chuvas não atrapalhem, visto as mudanças climáticas, a gente nunca sabe. Existe período seco, período de inverno, período de verão, já não existe muito mais, né? Então, só espero que isso não seja muito caótico durante a COP. Patrícia, continuando a conversa, como vocês enxergam os elos formados durante este momento único que estamos vivendo? Como isso irá favorecer o setor construtivo? A gente considera um grande momento mesmo para o país. Eu acho que meus colegas já falaram bastante disso, da oportunidade que tem de mostrar o quanto de bom que o Brasil tem para ser líder nessa transformação mesmo. Para a gente, o setor elétrico, falando um pouquinho, também é importante. A gente soube de uma recém-pesquisa feita pela Folha de São Paulo, e foi perguntado para a população em geral quais eram os requisitos que eles consideravam em matéria de sustentabilidade. E se falou muito em reciclagem, em parte ambiental, e não foi falado, a população em geral não se lembrou de eficiência energética. Né? E isso é um tema que é importante. No Brasil, a gente é privilegiado, porque a maioria da nossa fonte é de fonte renovável, mas é a maioria. Não é tudo. Outro ponto também que eu conversei até com os colegas, eu estava numa reunião essa semana com uma grande cadeia de hotéis e eles estão comprando, a maioria dos hotéis estão comprando energia no Mercado Livre, que vocês sabem que é de fonte renovável, solar, hídrica e tudo. E o que aconteceu? Esses hotéis estão gastando mais energia. Porque como está mais barato, eles não estão sentindo tanto no bolso, então acaba que estão gastando mais energia. Então, tudo isso contribui para o nosso pensamento de aproveitar essa oportunidade e mostrar que a gente precisa ser eficiente. Mesmo tendo uma fonte mais limpa, a maioria, e também barata, a gente precisa ser eficiente para não faltar no futuro. Então, a gente está considerando para a área energética um grande momento para a gente poder mostrar para a população em geral que essa eficiência é importante e que a gente precisa, mesmo sendo privilegiado, buscar eficiência para poder garantir para gerações futuras. Para a construção, da mesma forma, conscientizar essa parte de eficiência energética e que a gente pode ajudar muito como Schneider, desde o projeto que você comentou, que é importante. Outro ponto também que você estava falando do retrofit e tudo, a gente sabe que 50% dos edifícios que vão estar em 2050 já estão prontos hoje. Então, a gente precisa pensar nos retrofits, nas reformas, de maneira a tornar esse edifício pronto para o futuro, pronto para ser eficiente e trazer todos os benefícios que essa eficiência pode te dar. Muito bom. E realmente a gente tem a fonte maioria 80%, mais ou menos, de origem renovável, mas isso não significa que a gente pode desperdiçar, com certeza. E dentro desse raciocínio da construção civil, então eu como arquiteta, sou especialista em bioclimática, o raciocínio para mim iniciamos por uma arquitetura passiva. Logo que a arquitetura passiva não consegue resolver, passivamente, a gente vem a utilizar estratégias ativas. Essas estratégias ativas devem ser eficientes energeticamente. E assim você consegue compor uma construção, um ciclo de vida sustentável como um todo. Isso desde a escala de uma casinha até a escala de torres, de Dubai. Então, a arquitetura, junto com os materiais, os sistemas eles precisam ser pensados em retroalimentação. É isso. Douglas. Bom, já caminhando um pouco para o final, para a segunda metade, pelo menos. No início, nós falamos sobre as expectativas pré-COP, mas agora, quais são as expectativas e os planos pós-COP?
Bom, acho que os planos pós-COP, a gente espera que esse que é o principal evento voltado a clima, deixe um legado positivo, não só para a cidade de Belém, trazendo inovação, revitalização de prédios históricos, novas construções, uma condição de vida melhor para as pessoas que habitam a cidade e circulam pela cidade. Acho que esse é um dos principais pontos. Nesse sentido, a gente tem participado também da revitalização de alguns prédios históricos. Uma dessas iniciativas é a revitalização da obra da Ladeira do Castelo, que vai ser utilizada como museu, como um acervo, né, do Museu de Artes do Estado, apoiando também com os materiais de construção que vão ser utilizados para essa obra. Esse é um projeto que nós estamos trabalhando também, junto ao próprio BNDES, como o outro apoiador dessa iniciativa. Nós esperamos também que pautas como soluções construtivas, mudanças no modelo de construção, que a gente consiga trazer também pautas de eficiência energética, né, e até mesmo circularidade, venham à tona, para que a gente consiga desdobrar tudo isso para a cadeia da construção civil, trazendo muito mais inteligência, que a gente consiga ter materiais mais inteligentes aplicados nas obras, e que a gente entenda que a industrialização é, de fato, uma das formas para atingir de uma maneira mais rápida a descarbonização do setor da construção, passando a ter cada vez mais controle sobre os processos, sistemas construtivos, fazendo com que as pessoas voltem a se interessar pela construção civil como um modelo, de fato, inovador e com muito mais atratividade do que modelos tradicionais, e que a gente consiga, de fato, levar também maior conforto, saúde e bem-estar para a vida das pessoas. Acreditamos também aqui que capacitação é um ponto super importante. Temos ouvido muito falar sobre a capacitação, fomento ao empreendedorismo, melhorar a qualidade de vida das pessoas, e isso passa também por educação, e acreditamos que isso precisa fazer parte da pauta, principalmente do setor da construção, que tem uma grande responsabilidade e oportunidade para que a gente fomente isso na região. E, de fato, metas e compromissos assumidos em prol da descarbonização, com metas claras, objetivas, para todo o setor. E, por fim, acho que para fechar, os incentivos. Afinal de contas, todas essas estruturas são super necessárias, mas nada se faz se nós não tivermos ali um compromisso firmado também com o poder público para que a gente consiga ter maior incentivo, consiga ter uma maior participação. Levemos ali todos os processos de certificação também, como uma forma importante da gente mudar esse cenário no setor da construção. Então, acredito que, de nossa parte, isso é um pouco do que a gente espera como pós-COP. Obrigada, Douglas. Eu acho que a nossa discussão, todos os painéis aqui do ENIC, os temas trazidos sobre sustentabilidade são extremamente importantes, visto que o setor construtivo é um dos mais tradicionais, no mundo todo. E no Brasil, a gente tem muito avanço em tecnologias em outros setores, mas o setor construtivo é ainda também muito tradicional, comparando com outros países desenvolvidos ou países em desenvolvimento mesmo. Mas o Brasil está evoluindo muito, Nós estamos aqui para mostrar esse exemplo. Eu queria levantar um tema, visto nesse panorama tradicional da construção civil. Queria levantar um tema que você já comentou, Douglas, que é um tema vanguardista, que todos estamos falando, mas é um tema muito difícil de ser implementado, que é a circularidade, a economia circular. Ele é um tema que depende de toda a cadeia produtiva, E trabalhar com toda a cadeia produtiva no Brasil, que a gente tem tantos pontos aí muito em atraso, é muito complicado. Eu queria que se vocês três pudessem comentar um pouco sobre esse tema, se tiverem mais exemplos ou comentários, agradeço. Bom, acho que sobre circularidade eu posso falar um pouquinho. A gente tem uma iniciativa ainda embrionária aqui em São Paulo, voltada à circularidade do gesso. Então, nós temos uma proposta para fazermos a captação do gesso nas obras,
por meio de parceria com construtoras e principalmente com quem opera não só a captação, mas principalmente a triagem desse material, tendo em vista que o processo produtivo também ele é muito complexo, né? Ele precisa passar por uma triagem e você necessita também de parcerias muito fortes para que isso aconteça de uma forma fluida. Então, essa é uma iniciativa que nós começamos de uma maneira pequena e que agora passamos a expandir, inclusive aumentando também o contato e proximidade com prefeituras para que a gente consiga fomentar cada vez mais essa ação. Outro ponto é o investimento que nós temos feito também na reciclagem de vidro, né? Então, uma das nossas unidades, a própria Isover, hoje 80% do produto já é feito com matéria-prima vinda de reciclagem, tá? E coletas que acontecem por meio de parceiros, onde nós temos também um investimento em uma empresa recicladora chamada Masfix, né? Então, operamos toda a captação e reintrodução desse material nas nossas unidades. Claro, são iniciativas ainda pontuais, a Masfix já bastante avançada em outros estados, mas que nós queremos também fomentar para outras linhas de produto. Embalagens de argamassa, por exemplo, tem um grande potencial, né? O próprio resíduo de argamassas. Então, assim, existem muitos potenciais, várias frentes que nós podemos aí ainda explorar melhor. Os sistemas de construção a seco também são uma ótima oportunidade para explorar também a circularidade dentro do setor, né, que vocês têm desenvolvido também. Com certeza, pois além do gesso, nós temos ali também o aço como um dos principais elementos. Né? E não só fazendo a captação, mas quando a gente traz isso para uma construção off-site, fazendo com que a gente tenha ali sistemas pré-fabricados, tirando essa exigência do canteiro, eu consigo aumentar muito mais o meu controle e até mesmo trabalhar com sistemas personalizados. Né? Então, eu consigo dimensionar um perfil, se nós estamos falando ali de um pé direito de 2,70, esse perfil já vai com 2,70, desperdício zero. Sem resíduos. Sem resíduos. Então, a personalização ela acaba... Resíduos com materiais que são recicláveis, né? Exato. Que podem ser reutilizados ou reciclados. Perfeito. Muito bom. Eu ia fazer um comentário em cima disso, que eu lembro da construção da Política Nacional de Resíduos Sólidos, da PNRS, e os desafios que ela tinha ali no ato da implantação, quando a gente falava do setor de construção civil. Mas, diferente de outros tipos de setores, que no país boa parte da coleta seletiva ainda é feita por catadores, e é uma organização atrelada ali a associações ou a cooperativas que trabalham esse tipo de material, quando a gente pensa na construção civil, boa parte do resíduo final ali está dentro de um canteiro, de um ambiente controlado, do qual, se a gente alinha direito, desde os fornecedores a todos os parceiros, como o Douglas disse, exemplos de parcerias dentro da própria obra, a gente consegue fazer com que essa matéria volte para a indústria de uma maneira muito mais rápida. Então, eu acho que boa parte da oportunidade aqui estão no casamento dessas grandes parcerias. A gente tem visto isso até nas discussões dentro do Constru Living, parcerias entre quem produz a matéria, como o Saint-Gobain, mas com outras construtoras também. A gente tem um caso bem legal dentro do Cubo Constru Living com a própria MPD, fazendo reciclagem de embalagens de cimento, por exemplo. Então, enfim, tem diversos cases interessantes que podem partir dessas grandes parcerias. Da oportunidade da gente pensar a economia circular, de uma maneira geral, e toda essa circularidade dos materiais. Bom, do ponto de vista da Schneider, a gente tem um programa de circularidade, sim, mas eu queria falar um pouco do contexto geral, da experiência que eu tenho de mercado também, porque minha formação, apesar de trabalhar na empresa elétrica e tecnologia, eu sou química. Né? Então, o que eu tenho de conhecimento é que é possível se reciclar quase todos os materiais. É possível, existe tecnologia para isso. A grande dificuldade é você conseguir fazer isso, viabilidade econômica para isso. Né? É saber, ok, você recicla o material, mas vai ter viabilidade para você comprar e transformar em outro produto? Esse é o grande desafio. Depois eu até vou conversar um pouco com vocês, da Saint-Gobain, para ver como é que vocês conseguem fazer essa reciclagem, 70% você falou, né? Do vidro. Para um produto novo com 70%. Realmente é um índice notável dentro do que estamos falando de Brasil.
que você tem que pensar num custo logístico. Daí, para trazer, vamos falar do ponto de vista de processo, para trazer esse material de volta, você tem que ter uma nota fiscal. Para emitir essa nota, você tem um imposto. E tudo isso vai virando um custo que, no final, muitas vezes, o custo do produto reciclado é mais caro que o produto virgem. Né? Então, esse é o grande desafio que a gente tem. É a energia utilizada para essa reciclagem, né? Tem que entrar na conta. Exato. Então, assim, é o que eu falo. Assim, falar que é reciclável é fácil. A questão é viabilizar isso. E esse é o grande desafio. E o grande desafio é viabilizar economicamente e no Brasil. Com a taxa, com a carga de impostos que a gente tem e toda a dificuldade que a gente tem para entender e para passar, e falando em empresa multinacional, para mostrar para os gringos também o que a gente tem que fazer, os malabarismos que a gente tem que fazer aqui para ser competitivo. Eu vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado também, porque para o meu trabalho e a minha pesquisa, eu sou doutora em bambu como material construtivo para soluções de habitação pós-desastres climáticos. E no Instituto Amazônia a gente está trabalhando com a madeira, né? Com a madeira nativa como material principal para a construção de habitação social. Então, eu só queria levantar esse tema dos materiais renováveis e dos biomateriais, né? Que eles ainda não se encaixam muito dentro da economia circular. Existe o conceito de bioeconomia circular que critica até um pouco a economia circular, essa circularidade, né, que deixa de lado essas fontes, essa fonte de matéria-prima riquíssima que a gente tem no Brasil, né? Nós temos um potencial enorme para explorar esse tipo de material. E, claro, que a gente tem que gerar demanda, tem que desenvolver toda uma cadeia produtiva para isso, mas isso pode ser uma boa... Isso vinculado a todas as soluções que vocês trouxeram aqui, eu acho que a gente vai caminhando para um resultado ótimo, né, para a sustentabilidade na construção. Só queria levantar mais esse tema, que eu acho que é muito importante. Vocês querem fazer mais algum comentário? Queria levantar para perguntas, se alguém tiver alguma... Quer comentar, Douglas? Não? Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Sobre o que já foi falado, sobre o que não foi falado também. Eu tenho uma fala mais voltada para a Patrícia, que é ligada ao ramo da eletricidade, sobre as energias renováveis, por exemplo. Porque já saiu várias reportagens e notícias que, para a instalação, por exemplo, das placas fotovoltaicas ou das torres eólicas no Nordeste, são desmatados, tipo assim, parte da Mata Atlântica, Cerrado e da própria Caatinga. Então, queria saber qual o papel ou qual a visão de vocês, a ação de vocês, frente a esses problemas. Exatamente, eu acho muito bom ponto. É o que a gente fala, é buscar eficiência, para você usar menos. Né? Aquele exemplo que eu falei, de uma grande rede de edifícios, que só porque está comprando energia no Mercado Livre, que é mais barato, e é renovável, né, acabou gastando mais, e isso não pode. Né? Então, mesmo você comprando uma energia, um custo mais baixo, que o nosso custo ainda é baixo aqui, a gente tem que promover a empresa, o edifício, qualquer habitação, qualquer empreendimento, a ser mais sustentável. É isso que a gente vê. Mesmo tendo uma fonte importante e renovável, ser mais eficiente, buscar eficiência. A gente mostra as ferramentas para buscar eficiência, para chegar a esse ponto e não ter desperdício. É isso que a gente vê. Acho que a gente pode fechar. Temos muito o que trabalhar agora, pré-COP. 7 meses antes da COP. Espero ver vocês lá. Foi um prazer dividir esse painel com vocês. E agradeço de novo a CEBIC. Quer falar alguma coisa? Não? Obrigada a todos. Olá, pessoal. Obrigado.